Glória, glória, glória a Deus. Quero saudar os nossos queridos, amados irmãos e irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, estamos indo aí, para a honra e glória do Senhor, para mais um propósito. Propósito esse de 3 dias de jejum e oração. Estamos aí com um tema de santificação e revestimento. Por quê, pastor? Escuta, querido. Nós temos que estar com os nossos sensores, nossos ouvidos, nosso espírito, atento a ouvir a voz de Deus, comandos de Deus, a direção de Deus. Então, para isso, nós temos que prestar um culto racional, dia após dia. Não é só no momento de consagração. Porém, momento de jejum é momento que nós vamos nos isolar. Nós vamos abster de um alimento físico para nós nos alimentarmos do quê? Da meditação na palavra, da oração, Nós vamos orar, falar com Deus, nós vamos meditar na palavra do Senhor e vamos manter a palavra o quê? Rebobinando na nossa mente, ao ponto de nós não termos a nossa mente vazia para pensamentos negativos. Então, nós mantendo aí a palavra sobre as nossas mentes em rotação constante, nós vamos ter uma mente renovada em Cristo Jesus. Então Deus ele começa agora, por intermédio da sua palavra, nos trazer estratégias para lidar com as situações. Nós sabemos que o mundo espiritual ele não é simplesmente um mundo fechado, é um mundo aberto, amplo, Existem situações acerca de campo de libertação e Deus ele dá estratégia a pessoas de formas diferentes. Eu passei por diversos no caso, eu trabalho com libertação. Existem diversos casos que eu estava trabalhando com libertação que em meio a eles houve revelação daquilo que havia acontecido ou que estava acontecendo para que chegasse naquele ponto. Então existem pessoas que muitas das vezes elas vão ter na sua mente fechada que o campo espiritual é um ensino que vai servir para a vida toda. Não. Cada experiência é uma estratégia e é individual por pessoas. Então, quando nós temos ali a nossa mente aberta para poder ouvir a voz do Espírito Santo, nós estamos aptos em santificação para ouvir a direção do Espírito Santo, nós vamos obter êxito no processo de libertação. Entende? Então, existem estratégias que nós podemos utilizar para o quê? Evitar a legalidade, evitar certas coisas, onde o inimigo tenta se aproximar por conta daquelas legalidades. Porém, em momentos de libertação, o Espírito Santo é que vai ali ministrar a sua alma, ao seu espírito, a você, a direção naquilo que se deve fazer. Um processo de libertação de um jovem que ele é da linha ocultista, ele servia a linha ocultista, quer dizer, ele ainda serve, não quis sair, Um jovem que queria se matar, tirar a própria vida. Ali o Senhor me deu toda a direção do que estava acontecendo, Ali o líder sacerdotal dele, naquele momento da consagração, os espíritos que estavam ali no ambiente avisaram o seu sacerdote, ou seja, o cara que cuida, que diz cuidar dele lá, entende? E no automático ele lá acendeu 2 velas. Naquele momento o Senhor me mostrou esse canal no mundo espiritual aberto. Só que as velas lá não derreteram. Por que não derreteram? Porque os portais foram anulados. Quando há, querido, veja só, muitas pessoas dizem, vamos acender uma vela para o anjo tem luz própria. Saia dessa incredulidade. Amém? Quando ele acendeu as velas, ele abriu uma dimensão espiritual, uma vela representando ali ao ponto dele e ao ponto para os guias do jovem, desse rapaz que estava ali em possessão dentro dessa casa. No momento que eles fizeram dessa forma,
eles fizeram uma ponte para interligar como um arco-íris de lá da onde eles estavam para dentro da casa do jovem. Só que o Espírito Santo, no momento que esse jovem manifestou, não foi nem necessário orar, ele já manifestou. O Espírito Santo já tinha me dado a direção de ungir o quê? Em volta da casa, as janelas e as portas. Olha só, foi feito o que? Um isolamento. Se eu disser para você que o cachorro que estava do lado de fora manifestou, muitos de vocês não vão acreditar. O cachorro manifestou. Eu tenho testemunhas, são 3 testemunhas, 3 não, são 3 pessoas da casa e mais 3 pessoas que foram comigo, 6 pessoas que são testemunha disso. E naquele momento, né, ali, fiz a oração, o Senhor entrou com a libertação na vida daquele jovem, né? Veja só, havia pessoas que estavam no meio com medo. Você sabia que o adversário, ele se alimenta do medo? Ele começa a extrair força da pessoa que tem medo no ambiente. Ele se alimenta, ele ganha força do medo. Você pode ver, quando eles começam a fazer sinais com as mãos, ele está chamando reforço. Eles batem no chão, quando eles começam a bater no chão, eles estão demarcando ali uma chamada, invocando ajuda. É um ato de desespero buscando o quê? Um reforço. Então tem gente que expulsou um demônio, aí fica lá, digamos que 1 hora expulsando demônio. Por quê? Sai um, entra outro. São legiões. Sai um, entra outro. Sai um, entra outro. Então é necessário que o homem tenha a direção do Espírito Santo para bloquear toda essa interação que está ao derredor e tenta se infiltrar para estabelecer o quê? Força naquela entidade que está incorporada naquela pessoa. Então por isso é necessário que o homem venha se santificar, venha se separar, para que possa aí, né, ter a direção de Deus, principalmente quando mexer com o processo de libertação. Amém? Glória a Deus. Bom, eu gostaria de falar aqui, não acerca desse tema, né? Mas é só um conselho acerca aí de quem trabalha com libertação e aqueles que também está buscando a libertação, né? Tem pessoas que está passando por processo aí de manifestação, né? E o processo de libertação na vida de quem já está se manifestando, ele se inicia quando todo o mal sai e o Espírito Santo entra. Ou seja, o processo de libertação ele é concluído quando você é esvaziado de todo o mal. Agora o seu corpo, a sua mente, agora ela está limpa, está vazia de si mesmo, e o Espírito Santo agora desce na casa limpa e reside. Ali você se torna uma nova criatura. Você recebe agora a instrução do Espírito Santo, você agora começa a se santificar dia após dia, né? Porque a recomendação é: se está limpo, limpe-se mais, santifique-se mais. Mas os que estão sujos, esses aí, né? A recomendação que a palavra já impõe é o que? Suje-se mais. Porque não existe meio termo. Não existe esse negócio de a pessoa um dia está vivendo uma aparência, no outro dia... Não, querido. Ou você vive uma personalidade que é o novo de Deus, ou você alimenta a velha natureza e continua sendo o velho homem, a velha mulher. E sendo o velho homem, a velha mulher, já sabe, né? Para onde vai. Essa é a realidade. Amém? Eu estou aqui para sempre incentivar vocês acerca das consagrações, para nós juntamente, né, buscarmos aí evoluirmos na questão da santificação. Eu sempre me consagro junto aqui com a igreja, levo o povo para a consagração, né? A gente tem todo mês consagração, santificação, né? Louvado seja Deus, porque nós sabemos que para manter aí um povo guiado, direcionado pelo Espírito Santo, né, precisa ter os ouvidos atentos para poder aí se tornarem pessoas obedientes à voz de Deus. Então a Bíblia diz que o que faz separação do homem e Deus é o quê? O pecado. Como você vai tirar alguém do pecado? Você não tira a força nas suas mãos. Então é o Espírito Santo que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por intermédio do convencimento do Espírito,
Nós fazemos o quê? Agimos com estratégia do Espírito Santo. Nós vamos levar as pessoas a conhecerem o Espírito Santo, a se relacionarem com o Espírito Santo, ou seja, buscar a santificação, esvaziar de si mesmo. Então elas vão ser convencidas pelo Espírito Santo e não vão se tornar mais aí manipuladas pelo adversário, né? Entra o convencimento do Espírito Santo por intermédio da consagração, de acordo aí com a palavra, né? Unificado com a palavra, com a oração. Aí, irmãos, a obra de Deus é completa, né? Então, eu não gostaria de abordar acerca desse tema. Só estou falando mesmo para esclarecer a vocês, né? Nós vamos fazer esses 3 dias de consagração. Vamos abrir agora à meia-noite. Nós vamos entregar às 15 horas da tarde, perfeito? Nós vamos tomar somente água durante esse horário. Vamos abrir agora à meia-noite. A partir de meia-noite, a gente já não come mais nada. Nós vamos agora só tomar água. Vamos meditar na palavra, ler a palavra de Deus. Eu vou entregar essa tarefa de casa, né? Vou entregar a você aí esse dever de casa, que é: começa a ler a palavra de Deus. Quer uma dica? Começa pelo Evangelho de João. Maravilha? Começa lendo aí João. Então começa lendo a palavra, leu a palavra ali, leu 3, 4 capítulos, mais ou menos ali, antes de abrir o jejum ou durante o jejum. Medite dentro desse texto. Né? Mastigue ele, pense nele, peça a Deus a instrução, o Espírito Santo a revelação daquilo que Ele quer falar contigo por intermédio dessa palavra, e Ele vai trazer resposta para a tua vida, né? Então você começa agora a não só ser alimentado, mas você vai se tornar um instrumento de Deus na vida de pessoas. Coloca isso na sua mente, na sua cabeça, que Deus quer te usar, queridos. Deus quer não só trabalhar residindo, cultuando, sentando na sua mesa. Deus não quer ser só participante, Ele quer fazer morada sobre a tua vida, hein? Então guarda isso no teu coração. Bom, uma coisa, né, eu fui direcionado pelo Espírito Santo em abrir esses 3 dias de propósito juntamente com vocês, antes aí, né, de 2 festas que estão por vir. Sabemos que tem aí a festa do Halloween, né, que é dia 31 agora, e tem também a festa, né, festa não, a gente chama aí, né, muitos falam que é dia dos finados, né, onde muitos oram pelos mortos, né. Sabemos que Deus não aprove essas coisas, né. Paulo vai dizer lá em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer somente uma vez, após isso segue-se o juízo. Juízo é esse que não se pode converter, mudar. Enquanto a vida, a esperança, enquanto o fôlego de vida circula aí nas nossas narinas, né, pelo sopro de Deus, Ele nos dá a oportunidade de escolhermos estar nele. E mediante as nossas escolhas, nós vamos aí para um juízo, que é o quê? Uma colheita. Deus, Ele vai impor diante de nós um juízo, a qual virá transparecer a todos que transgrediram. Então vai colher também os frutos da transgressão, o fruto do pecado. Os que obedeceram, escolheram obedecer, eles vão aí colher os frutos da obediência, né? Então, sabendo disso, né, esse negócio de ficar orando por mortos, isso não está de acordo, não há aprovação na Bíblia. Então, dentro desse tempo aí de festa de Halloween, nós sabemos que muitos portais são abertos no mundo espiritual, né? E você que é uma Débora, né? Você que é digamos que um Gideão, né? Um juiz, Deus te levantou para o convidar para a tua casa. Você que é a pessoa que atrai a presença de Deus, como Jairo. Jairo atraiu a presença de Deus, a presença de Jesus, perdão, para dentro da casa dele. Havia morte ali, havia um espírito de morte ali. Mas quando Jesus entrou, ele entrou para quê? Para dar vida, para trazer vida. Então foi por intermédio de Jairo que a vida foi imposta diante daquela jovem, né? A Talita Come, que fala, né? Talita Come, salvo engano é isso. Uma jovem de 12 anos, né? A Bíblia fala. Então, queridos, você é essa pessoa que vai levar a presença de Deus, a presença de Jesus, do Espírito Santo para dentro da tua casa, através das suas ações. Amém? Paulo ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, porque o marido ou a esposa descrente
né, ou o marido ou a esposa é santificado por ambos. Por exemplo, o marido não é crente, mas a esposa é. Ela se santifica. Agora, ele é alcançado por intermédio do quê? Da santificação da esposa. A incredulidade, ela vai perdendo força. Aquela barreira, aquela luta, né, que ali ele tinha, aquela, digamos que aquele muro que estava impedindo ele de conhecer a verdade, a palavra de Deus, ali começa a ser derrubado, ser enfraquecido. O mal, ele tenta fazer isso. Ele tenta fazer a divisão, a separação. Mas quando a mulher é uma mulher que ela se consagra, se santifica, busca verdadeiramente, agora não só o seu marido ele é alcançado, mas Paulo também descreve que os filhos de sorte eles seriam imundos, mas agora se tornariam santos. Olha o poder da santificação, querido. Isso funciona também para o homem, tá? De repente o homem é cristão, a mulher não é cristã. E quando ele busca, a casa dele é santificada. Ou seja, se torna uma casa de Betel. Vai enfraquecendo toda a hierarquia maligna que Satanás tem tempo. Não é o caso aqui em si, né? Mas o alerta é sobre o Halloween. O Halloween para muitos é uma festa normal. Para muitos parecem ser o quê? Uma festa comum. Mas nós sabemos que é uma festa regado aí a uma adoração a bruxas. É uma festa de bruxas. Vocês sabiam disso? Então, quando é estabelecido essas adorações por meio de festas, né, nós chamamos de cultura, porque nós temos a consciência que existe dois métodos de abrir legalidade para o adversário: a ação consciente e a inconsciente. A consciente é quando você sabe, tem a consciência e comete a ação, mesmo sabendo. A inconsciente é quando você tem aquela inocência, mas de fato você abre a legalidade. Porém, agora, a partir desse momento, você vai ter a consciência de que esse ato não é legal. Então você não vai gerar essa legalidade para Satanás sobre a tua casa. Sua casa não é casa de adoração a demônios. A sua casa não é ponto de partida, não é ponto para adversário, para demônios estabelecer hierarquias. Não, querido. Não, a sua casa é casa de Betel, casa de oração. Você, senhora, você que ora, que busca pelos seus, continue se santificando. Na medida que você se santifique, todo o mal que está tentando cercar ao derredor, eles vão perdendo força. Você vai se alimentando com a consagração. Eu vou fazer mais consagrações juntamente com vocês, tá? Quando a gente bater 1000 inscritos, eu vou fazer as lives ao vivo para a gente interagir, tirar dúvidas junto, falar acerca da palavra, ok? Então, vamos lá. A gente sabe que a palavra hallow significa santificar, ou seja, consagrar. A palavra en significa um. Então, juntando essas duas palavras, hallow, consagrar, santificar, en, um. Então, opa, peraí. Santificar, se consagrar a um quê? Estão entendendo? Nós sabemos que o Halloween ele surgiu na Irlanda, irmãos. Foi a partir do festival de uma festa, né, que se chama Celta, né? Muitos chamam de Samhain, uma coisa assim. Não sei muito o inglês, mas nós estamos aqui para dividir um pouco o conhecimento que nós temos. Amém? Eles comemoravam o fim do verão, ou seja, o início do novo ano celta, que era voltado às colheitas. Então essa festa ela foi levada para os Estados Unidos lá pelo século XIX, entre 1840, mais ou menos, aproximadamente esse ano. Foi levada por imigrantes irlandeses que fugiam do seu país porque eles passavam fome, passavam necessidade. Então, essa palavra Halloween, ela foi derivada de quê? Ou Hallow Eve. É assim que eles chamam em inglês, que significa o quê? Véspera de Todos os Santos.
né? A gente trazendo para uma linguagem portuguesa é noite de todos os santos. Não existe santos, irmão. Não existe santos. Só existe um Deus. Não existe deuses. Os demais são deuses pagões. E isso foge do mandamento do próprio autor e consumador da palavra. Que é o quê? Adorará somente ao teu Deus. Só existe um Deus. Então, essa tradição que foi implantada é uma estratégia que Satanás usa justamente para quê? Para infiltrar no meio da geração. Que geração é essa? Geração vindoura, crianças. Geração que promete, né? Ou seja, eles estabelecem essas culturas que parecem ser coisas boas sobre as crianças, né? Onde elas vão até lares, vão até casas, e elas dizem lá tricks or teacher, tricks or tirt, perdão, que significa o quê? Doces ou travessuras. Eu não sei muito inglês, eu estudei bem pouco inglês, queridos, então me perdoa aí pelo inglês, né? Então você vê que eles começam agora a se fantasiar de bruxa, caveira, múmia, fantasma, zumbi, morcego, gato, e para eles são comuns. A gente vê que existem cores envolvidas: o preto, o roxo, o laranja, o vermelho. Eles usam bastante essas cores. Então, se você for olhar para o lado da linha ocultista, eles também utilizam muito essas cores para ofertar aos seus deuses. Eles utilizam ali do cemitério para fazer o quê? As oferendas. E as crianças se fantasiam do quê? De caveiras, de múmias, de fantasmas, zumbis, né? De morcego, entre outros aí que para eles são comuns, né? Matam gatos para fazer oferendas, né? Dentro dessa linha do ocultismo. Então isso faz o quê? Essa cultura, quando ela é implantada e ensinada à geração, ela leva eles a replicarem a este ensino. E quando eles levam esse ensino adiante, isso vai não só se tornando uma cultura, uma tradição, mas se converte em uma maldição, né? A gente vê hoje, muitas crianças estão rebeldes, estão aí de forma incontrolável, justamente por conta das instaurações, né, onde o adversário ele implanta ali os seus projetos na mente da criança, impõe diante da mente da criança ali hierarquias que trazem a ela o confronto com os pais. Se você parar para avaliar, hoje, né, hoje em 2024, se você colocar aí 20 anos atrás, você via um filho chamar o pai e a mãe de senhor e senhora. Hoje é você, já não tem mais a questão do respeito. Hoje a rebeldia, né, a rebelião está entrando dentro dos lares. E isso está causando danos, né, irreparáveis. Porque os pais, se não tiver estrutura, o ensino da palavra, na instrução da palavra, infelizmente aí não vai poder, digamos que, intervir na situação. Mas se entrar aí no estágio do conhecimento da palavra de Deus, Deus ele é fiel e justo para promover o escape, amém? Então, o objetivo de Satanás é colocar, né, dentro dos lares, estabelecer a rebeldia, a rebelião, né? A gente sabe que dentro desses dias, muitas crianças, elas saem aí ganhando doces. Uma advertência: não permita que os seus filhos comam doces ganhados de pessoas estranhas, principalmente dentro desse espaço de tempo aí dessas festas. Já instrua seus filhos a não comerem os doces, né? Muitas crianças vão parar em hospitais, muitas crianças são manipuladas pelos espíritos na sua mente, muitas crianças ficam perturbadas. Você pode ver, tem muitas crianças que ficam depressivas, tem muitas crianças que começam a passar mal, os pais levam ao médico,
não acham ali nenhum respaldo médico, não acham nenhuma enfermidade. Por quê? Por conta do mundo espiritual está manipulando para trazer o quê? Frustração. A criança fica perturbada, com medo. A criança agora rompe um laço afetivo entre pais, um laço de intimidade. Isso atrapalha o casal. A criança agora quer dormir com os pais. Por quê? Porque está com medo. Olha o quanto isso vai elevando, né? Vai trazendo barreiras, e isso pode causar um impacto e um esfriamento em um todo. Vive doente no hospital, o pai ou a mãe tem que estar levando no hospital, perde o emprego. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje as pessoas estão dizendo aí que tudo é normal, que nada, não tem nada a ver. Não vá nessa, tá? Paulo vai dizer lá em Romanos 12 que nós não devemos conformar com este mundo, mas nós temos que ter uma mente renovada em Cristo Jesus. Já começa a se consagrar juntamente conosco. Vamos orar pelas nossas crianças, né? Vamos declarar aí a demarcação de território sobre os nossos lares, né? Declarando que Satanás não vai entrar, que ele não tem essa autoridade, porque em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Amém? Então, peguem esse conselho, adotem ele, instrua suas crianças para não comer de fato nada que derem para ela dentro desse espaço de tempo, e até após também, né? Simplesmente para se precaver aí de qualquer tipo de intervenção maligna, né? Porque o adversário, a Bíblia diz que ele é manipulador, né? Todos sabem disso, né? Então ele anda ao derredor aí buscando o quê? Uma brecha. Você é um homem, uma mulher que se consagra, ele de repente olha para você, vê que não tem a possibilidade de atacar diretamente, ele terceiriza essa ação. Ele usa alguém próximo a você, alguém que tem um afeto, uma ligação contigo, e de uma certa forma tenta lhe atacar indiretamente, afligindo até essas pessoas. Então por isso que é importante você estar preparado espiritualmente para você orar pela sua vida e também interceder pela sua casa, pelos teus filhos, teu esposo, teu casamento, né? Então, seja aí uma mulher e um homem guerreiro para avançar de fé em fé, amém? Tem vários vídeos de libertação, não venham colocando no canal, né, para não ficar expondo ninguém, mas Espírito Santo dando uma direção ali, a gente vai fazer conforme Deus ele mandar, né? Tampar o rosto, falar de algo que aconteceu, como foi a direção do Espírito Santo, o que aconteceu no lugar, trazendo toda a narrativa ali, amém? Perdão, né? Falei um pouco rápido, né? Peço perdão aos irmãos, a gente é um pouquinho cansado, né? Mas estamos aí firmes, fortes, avançando de fé em fé. E irmãos, em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Nós já somos mais do que vencedores, amém? Lá em João 8:12 vai dizer assim, ó. Vou ler aqui para vocês verem, ó. Glória a Deus. João 8:12. Olha o que Jesus fala. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus ele traz o exemplo do quê? Do seu testemunho. Você vê que na prisão muitos diziam para ele, você, né, o próprio Pilatos disse para Jesus, você se diz rei dos judeus? O próprio Jesus diz, você que o diz que eu sou. Então, o testemunho de Jesus já traz a exemplificação do estilo de vida, de quem ele é, de quem ele estava demonstrando estar afirmado. Ou seja, você tem o poder, querido, de ser transformado na mensagem de Deus. Quando você carrega a palavra de Deus, quando você se santifica, você se torna a palavra encarnada, né? A Bíblia diz, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Ou seja, presta atenção, a palavra é o verbo vivo, era o próprio Jesus, é a palavra de Deus encarnada no próprio Filho, e ele trouxe a exemplificação a todos nós.
Porque lá em Romanos, salvo engano, capítulo 5, vai dizer que o pecado e a morte veio por um homem. Mas na mesma condição, Deus promoveu a nós, por intermédio de um homem, a graça, ou seja, a salvação, a oportunidade da salvação. Resumindo, o pecado entrou por Adão, um homem. Mas Deus, ele fez com que, digamos assim, o homem pecou, foi lançado distante de Deus. Veja só. O homem é isso aqui. Aí o homem estava junto de Deus. O homem pecou, ele foi lançado para distante de Deus. Olha só. O homem já não poderia mais ir até a Deus. O homem não poderia ir até a Deus. O que Deus fez? Foi até o homem para dar a ele a oportunidade de se achegar juntamente, se unir juntamente. Então Deus envia o seu Filho para nos dar o acesso ao teu reino de volta. E cabe a nós o quê? Reconquistar isso, fugindo da aparência do mal. Não é diferente na minha e nem na sua vida. Amém? Bom, o tempo já está curto, né? Já vamos fazer 30 minutos de live, para não expandir muito. Nós vamos já encerrando por aqui. Amanhã a gente vai dialogando um pouquinho mais. Quando a gente entrar nos vídeos ao vivo, nós vamos interagir mais, nós vamos falar mais. Vai ser muito mais interessante e legal nós dividirmos aí um pouco do conhecimento e falarmos um pouco também do campo espiritual. Amém? Glória a Deus. Vou trazer testemunho de coisas que eu já passei também para os irmãos. Vou tirar dúvida de alguns irmãos também. Amém? E vamos avançando junto. Você quer ser mais do que vencedor? Então se santifique, se separe. Santificação é separação, conversão, mudar de rota, de direção. Amém? Vamos orar? Vamos orar para a gente poder estar iniciando esse propósito. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, nesse momento nós nos colocamos diante do Senhor. Já queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade linda, maravilhosa que o Senhor nos concede, de estarmos reunidos em Teu santo nome, de estarmos, Senhor meu Deus, e por estarmos tendo essa oportunidade de juntamente buscarmos, Senhor, uma progressão de fé, um avanço de fé. Senhor, o Senhor diz para andar de 2 em 2, porque se um cair, o outro está ali para ajudar, que um cordão de 3 dobras é muito mais difícil de se romper, ó Pai. Senhor, eis que eu estou aqui para poder estimular, incentivar os nossos queridos, amados irmãos que estão, Pai amado, nos assistindo, que acompanham o nosso canal. Eu já quero pedir ao Senhor para revestir, Senhor, a minha vida, a vida dos meus irmãos, as minhas irmãs, com as Tuas armas espirituais, Pai. Precisamos dia após dia, Senhor, da Tua intervenção santa, para nós avançarmos, Senhor, meu Deus, e alcançarmos todos os propósitos que o Senhor tem confiado, tem depositado nas nossas mãos, Senhor. Já queremos pedir ao Senhor perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, nossas transgressões, nossa iniquidade, Pai. Se de alguma forma nós erramos no pensar, agir, gesticular, se fizemos algo, Pai, que entristeceu ao Senhor, nos perdoa nessa noite, Pai. Queremos entrar na Tua santa presença justificados, Senhor, aleluia, Pai. Então tira, Senhor, meu Deus, meu Pai, todos os resquícios do velho homem, da velha natureza, da nossa direção, do nosso coração, da nossa mente. Eis que estamos esvaziando de nós mesmos, buscando do alto, Pai, a consagração, buscando, Senhor, meu Deus, a harmonia com a Tua palavra, com a Tua santa presença, com o Teu Santo Espírito, ó Pai, que está sobre essa terra para nos instruir e ajudar, Senhor, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nos tirar, Senhor, da condenação do passado, nos convencer, Senhor, da justiça presente, nos convencer também, nos mostrar, Senhor, acerca do juízo vindouro que está por vir para aqueles que se tornaram filhos e obedientes, Pai. Senhor, nós somos Teus filhos, Pai.
Nós não somos criatura, porque nós morremos para o mundo e nascemos para Ti, Pai. Recebemos um novo do Senhor. Então nós pedimos ao Senhor, Pai, que seja colocado sobre a minha vida, a vida dos nossos queridos, amados irmãos e irmãs, Pai, mais do Teu Santo Espírito, Pai, mais do Teu poder, para que os Teus amados filhos, Senhor, meu Deus, meu Pai, venham guerrear, Senhor. Sabemos que essa luta não é nossa, é do Senhor. Mas por intermédio, Senhor, da Tua presença, do Teu Santo Espírito, recebemos a instrução para nos alocar aonde o Senhor deseja que nós venhamos nos posicionar, para sermos boca do Senhor sobre essa terra, para trazer, Senhor, a consciência de muitos que estão cegos, que nós somos testemunha do Senhor, para nós testemunharmos, Senhor, que a presença do Senhor é verdadeira, é genuína, Senhor. Então traz honra para este homem e esta mulher, Senhor. Traz, Senhor, força para este homem e esta mulher que se sente fraco na fé, Senhor. Que precisa de um renovo para seguir avançando, Senhor. Que pensa em desistir, em parar. Não permita isso, ó Deus. Que nesta consagração, neste propósito, Pai, que os nossos irmãos venham, Pai amado, ser restaurados espiritualmente, Pai. Eu profetizo restauração em nome de Jesus, Pai, para que ele possa e ela possa alcançar, Senhor, meu Deus, meu Pai, a misericórdia, a graça, o poder do Senhor para desfazer as obras do adversário em nome de Jesus. Senhor, eu oro agradecendo ao Senhor por essa rica e santa oportunidade. E peço ao Senhor, nos ajuda, Senhor, meu Deus, a cumprir esse propósito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Bom, é isso aí. Pastor, não consigo fazer até às 15 horas. Faça até meio-dia, você que está iniciando, amém? Sim, você já vai aí entrando no costume, né? Adequando o seu corpo ao costume das consagrações. E você vai alcançar aí juntamente conosco a vitória. Amém, queridos? Bom, vamos ficando por aqui, soldados, vamos avançando. Às 15 horas, nessa terça-feira, né? 15 horas, nós estaremos aqui no canal. Já clica aí no sininho, em todas as notificações para receber, amém? A notificação. Nós vamos enviar o vídeo aqui para o YouTuber e juntamente nós vamos entregar em oração, amém? E meia-noite aí, um pouquinho antes da meia-noite dessa terça-feira, nós vamos para o segundo dia. Então eu espero vocês, deixo um abraço a todos, que a paz do Senhor esteja convosco e tchau, tchau.